nós possamos agora, então, nos recolher um pouco mais, nos desligar de todas as preocupações justas que são dos nossos afazeres, do nosso dia a dia, mas procurarmos nos desligando um pouco dessas preocupações, ficarmos à disposição dos nossos mentores, dos amigos espirituais que coordenam, juntamente com os coordenadores encarnados, esse trabalho de estudos, que aqueles que estão a caminho possam unir-se a nós com tranquilidade, aqueles que sabidamente não poderão estar, que também possam ser envolvidos, e que o texto de hoje, a leitura de hoje, seja útil a cada um de nós no intuito de nos mudarmos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vai. Olá. Oi, boa noite. Opa! Boa noite. Caiu aqui. Tudo bem? Aqui tá meio estranho. Ah, agora foi. Oi. Estão todos vendo aí a tela inicial? Sim. Então tá ótimo. Sim. Então hoje a gente fecha com esse roteiro aqui, com esse tema, o módulo 4, né? Existência e natureza do espírito. E eu acho que, como o Jussara está falando, é um tema bem legal, né? Eu sempre gostei muito dessa história da progressão, né? Da lei de progresso, da evolução. Eu acho que é uma dentro da doutrina, assim, eu sempre vi como um princípio, né? Como um ponto de muita esperança, né? Porque, obviamente, né? Como a gente está falando, a gente está desse jeito, mas a gente tem que olhar que isso aqui, a gente está vendo uma fotografia que, na verdade, compõe um filme muito grande, né? E que o nosso caminho é esse de elevação contínua. Mas antes de falar do tema, como sempre, eu deixo um espaço aqui para a gente sanar qualquer dúvida que tenha ficado das aulas passadas. A última a gente falou sobre provas, né, da existência dos espíritos e da sobrevivência do espírito. E também é outro assunto que cabe muita coisa, né? Então, nesse momento eu perguntaria se tem alguma questão, algum comentário, algo que caiu a ficha depois, que vocês queiram trazer a respeito desse tema. Acho que ficaram os itens que não foram discutidos, né? Aham. Os finalzinhos, vai. Se tiver alguma questão. Até, inclusive, eu em preparando a aula, né, cheguei a algumas estatísticas bem interessantes. Se tiver tempo hoje, eu compartilho, ou em qualquer outra aula para o futuro. Mas é bem interessante ver como a ideia, né, de reencarnação, a ideia da sobrevivência do espírito está se difundindo, né, na população de um modo geral, né? Porque tem toda a questão científica, mas também tem a questão do senso comum, né? Como é que as pessoas olham para isso, né? E se a gente for ver bem, assim, o número de pessoas que se declaram espíritas não é um número grande, né? Pensar mesmo na população brasileira, hoje a gente é em torno de 2%. Isso dá uns 4 milhões de pessoas. Mas a quantidade de pessoas que
têm simpatia pelas ideias espíritas, né, que de alguma forma aceitam, né, princípios da doutrina espírita, é muito maior, né, bem maior. Né, e isso acontece não só aqui, né, no resto do mundo também. Isso é bem interessante. Mas, enfim, não tendo outras questões, a gente vai então dar início aqui à aula de hoje. Bom, então eu vou logo aqui dividir a gente em 3 grupos. Então, vocês receberam subsídio, imagino que todos vocês têm aí com a possibilidade de consulta, né? Então, a ideia é que nos pequenos grupos vocês discutam quais são as principais características, 2, por exemplo, dos espíritos que estão na primeira ordem, o grupo 2 falando sobre a segunda e o grupo 3 falando da terceira ordem. Tudo bem? E aí a gente volta em 10 minutos. Deixa eu só... Opa, deixa eu ver aqui. Diminuir aqui automaticamente. Vou fazer 3 grupos. Aí deve dar trios, pelo menos. Então, muito bem. Estão todos prontos aí para serem teletransportados? Sim. Então, vamos lá. Boas conversas. Aguardamos daqui a 10 minutos. Até mais. Até mais. E já podia sair da sala e tornar. Verdade. Bem-vindos de volta. Voltamos. Hello. Lateral, né? Foi rapidinho, né? Sempre parece rapidinho, quando a conversa é boa, passa rápido, né? Nós 3 aí, o Rafael, eu e a Fátima, tivemos o privilégio de ir até os píncaros da pureza. Agora, juntos eu não sei. Eu gostei dessa palavra. Nós fomos até a primeira ordem, agora os outros... É o 7º céu, né? Juntos eu aguardo vocês se elevarem, tá bom? O Fernando ficou triste que ele não pôde participar hoje. Ele perguntou o que era o assunto. Ele, nossa, é tão legal. Foi embora. É verdade, que pena. Foi que pena. Um trabalho. Não é todo dia, Uma né? pena. Mas ótimo, que bom que vocês... gente, eu tenho que compartilhar uma notícia minha pessoal, mas devia ter falado no início. Ontem eu amanheci vovô. Parabéns! Meu primeiro neto. Delícia, parabéns! Seja bem-vindo ao Feliz Rolo dos Avós. Como ele chama? Como ele chama? Daniel. É o meu primeiro neto, menino. Você pôde visitar, Jorge? Não, meu filho mora no Canadá, ele mora fora. Então, tá. Então é só no vídeo mesmo. A gente está mendigando mensagem e foto, esse tipo de coisa, mas... Que bom. Que delícia. Espiritualmente estamos juntos. Daniel nasceu no frio, hein? É verdade. Já está frio lá. Canadá, o calor dura muito pouco. Verão é muito curto, já está esfriando de novo, né? Mas é isso aí. Parabéns, Jorge. Felizes. Bacana. Obrigado. Muito gente. bacana. É isso aí, é o ciclo da vida, né? A nova filho do filho. Eu ainda Grandpa, agora você já é um grandpa, então, né? Sou o grandpa. Muito bom. Então, gente, vamos começar pelo grupo 3. Vamos inverter essa ordem aí para a gente ir subindo, né, pessoal? Então, a Fernanda e a Selma. A Jussara Jussara. Ela falou no nosso grupo. E ela que estava marcando as coisas. Eu e o Fernando só. Então, você e a Fernanda falam uma das duas, até ela voltar. Eu e o Fernando. Então o Fernando e você falam, até ela voltar. Mas ela Jorge, marcou.
Diga aí. Uma coisa que eu coloquei para elas e queria colocar para vocês, Jesus é um espírito puro ou é mais do que um espírito puro? Nossa, ele está na categoria dos puros, né? Porque ele não precisa reencarnar mais, né? Mas pode ser que tenha suas gradações também no nível dos puros, né? Tá. Verdade. Hoje em dia se fala... Desculpa. Não, eu li no livro dos Espíritos, acho que foi lá que eu li, que já é considerado a categoria crística, né? Que é a mais superior. Hoje em dia se fala, né, espíritos crísticos, né? Seriam espíritos com responsabilidade por governar mundos, né? Ou às vezes até galáxias e assim por diante, né? Tem uma historinha muito gozada do Chico, né? Que ele pergunta para Emmanuel essa coisa, né? De espíritos crísticos e aí Chico, né? Num desdobramento vai e leva ele, né? Começa a dizer, olha aqui na Terra e tal, né? E depois mostra o Sol, né? O sistema solar e os espíritos que cuidam do sistema solar, e depois vai para a constelação de estrelas, que o Sol faz parte, aí depois vai para uma outra região maior da galáxia, e aí fala da galáxia, e aí quando diz agora vamos mais para frente, o Chico diz assim, já deu, Emmanuel, me deu uma vontade enorme de comer um pão de queijo e tomar um cafezinho, né? Vamos voltar para Minas, né? Deixa eu voltar. Vai longe, né? Vamos voltar para Minas. Imagina a gente que gosta de pizza, não? Como é que vai ser? Mas como a dizer assim, a evolução não termina, né? E quando você acha que, puxa, esse daqui já é muito evoluído, tem mais gente com mais responsabilidade e assim vai, né? Inclusive, então, Jesus, ele não é só o governador do planeta Terra, né, Jorge? Dizem que ele tem mais alguns, né? Que ele acumula, né? Eu escutei falar. Pois é. Enfim, é isso aí, é o caminho, né? Enfim. Mas vamos começar pela parte que todo mundo reconhece, sabe como que é essa terceira ordem, né? Mas, enfim, fique à vontade. Eu diria que a gente... E lógico, ela voltou, a Jussara voltou. Oi, Jussara. Ô, Ju, você tá fugindo. Que saco, viu? Desculpa aí, caí. De repente sumi, né? Tava falando. Mas eu estava dizendo, e só para terminar, que os imperfeitos, e a gente está nesse rol, né? Com certeza. Fácil de identificar no nosso dia a dia cada um deles, né? E não que eu esteja me excluindo, hein? Infelizmente eu não estou. É isso aí, é sempre mais fácil descrever o inferno do que o céu, né? Porque a gente tem muito mais tempo disso do que de outra coisa. Mas assim, o que salta aos olhos, o que tem mais assim de destaque, né? Nesses espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos? De característica? Características assim. Eu acho que eles ainda estão mais próximos do mal do que do bem. Eles ainda estão... Tem que evoluir muito, né? É isso aí, ainda predomina o mal, né? Verdade. Então... porque a gente acabou conversando sobre cada um deles, né? Os impuros, os plebianos, e a gente viu que todos eles ainda estão aqui na Terra, né? Somos nós mesmos. E nós tentamos nos incluir na 8ª classe, que são seus sábios, que têm conhecimento amplo, né? Mas ainda não chegamos lá. A gente acha que sabe mais do que sabe. Mais do que sabe, né? É isso aí. É bem interessante. Desculpa, pode falar.
Não, eu só ia comentar que aqui também parecem algumas categorias que o Kardec deve ter lidado nas comunicações, né? Então, dá para imaginar, né? Quando ele diz assim, puxa, isso aqui é um espírito leviano, né? Um tipo que gozador, zombeteiro, né? Ou tem esse aqui que finge saber, mas não sabe de fato, né? Ou os batedores, perturbadores, né? Tem muito a ver com um tipo de Agora, Jorge, papel. A gente consegue identificar sem fazer muito esforço, que a gente tem mais a característica de todos eles, talvez em menor grau e maior grau, né? Espero que o maior grau seja o bem e tal. Não é muito difícil, né? Eu acho que se você parar para pensar, você tem um pouco de zombeteiro, você tem um pouco de maldade, talvez um pouquinho, mas tem. Verdade. Essa 7ª classe que ele fala dos que se apegam às coisas desse mundo, que não estão preparados e ainda sentem saudades das coisas desse mundo. Tem muito, né? A gente tem muito disso ainda. Tem. Quantos espíritos a gente atende, né, quando faz esclarecimento, que estão exatamente nesse lugar, né? Espíritos que ainda estão ligados às coisas terrenas, preocupados com as coisas daqui, em busca das sensações daqui, né? Entra até a pizza do Marco Antônio, né? E o pão de queijo também. Do Chico também, né? Até o Chico, né? Até o Chico quis o pão de queijo. Você vê como a gente está longe, né? Por isso que eu gosto do chocolatinho, eu já estou satisfeito com chocolate. Esse é outro, viu, Gilberto? Mas é. Da 7ª classe. Quem falou da 7ª classe? A 7ª classe, eu falei para vocês, quando vocês estiverem estudando, dá umas grifadas nas coisas. Na 7ª classe, por exemplo, fala, são espíritos neutros, nem bastante bons, nem bastante maus. São os em cima do muro, Eles ainda eles não estão preparados para fazer o bem, mas também não são terrivelmente maus. Por exemplo, alguém observou que tem uma coisa muito característica na 9ª classe? Nona? Classe, deixa eu ver. Interessante ser grifado ali. O que você viu, Marco Antônio? Olha, os gnomos, quem não ouviu falar nos gnomos, aqueles que estão assim... Duendes, né? Duendes. E fala os espíritos, essas entidades que estão assim muito ligadas à natureza, muito assim próximo das plantas, coisas assim, esses espíritos trabalham, essas entidades trabalham para os espíritos superiores. Está aqui no livro do Kardec, no item do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Está aqui. Então, se vocês grifarem essas coisinhas, vocês vão entender muito mais coisa a respeito de toda essa matéria aqui. Senão, para não ficar uma coisa assim muito no ar, compreende? Eu grifei várias coisas aqui. Oi, Fernanda, pode falar. Eu fiquei um pouco surpresa, assim, porque, na verdade, eu achava que duendes e gnomos, essas coisas, não existiam. Era coisas que era da imaginação, entende? Então, de verdade, não é da imaginação das pessoas, existem, então, de verdade? Existem. E aí eu fiquei... São inclusive, vamos dizer, espíritos que acabam tendo essas formas e tudo em função até de algumas crenças antigas, eles também acabam incorporando esse perfil, né? Justamente. Exato. Se apresentam dessa maneira, né? Até porque dentro daquela cultura eles são vistos dessa forma. Mas isso explica, eu acho que o Marco Antônio fala que muitas crendices, né, que existem, muitas vezes têm um respaldo nessa realidade espiritual, sim. Né? Então, coisas que vêm de muito tempo atrás, né? Gnomos, duendes, tem a ver com culturas celtas, né? Milenares, né? Espíritos da natureza, enfim...
que numa determinada etapa da evolução humana a gente tinha um contato talvez mais próximo, mais fácil, né? Mas aí a gente não existe hoje ainda, tipo, quem seja assim? Tipo, não, essa é uma fase superada já, né? Assim. Essas entidades que estão muito ligadas às coisinhas, muito do chão mesmo, talvez, eu vou dar um exemplo assim, formigas, administrar essa parte assim, e eles interferem muito na vida da gente, nessa vida da gente, se a gente se conectar muito com essas coisas assim. Mas eles gostam de interferir, sim. Mas não agora, assim, eu entendi, criar uma gravidade, uma obsessão, não é nesse nível, compreende? Mas são espíritos muito ligados às coisinhas minúsculas da natureza, mas são comandados pelos espíritos superiores. Está aqui o livro dos espíritos. É só mas nem sempre, né, Marco, eles são comandados pelos espíritos superiores. Não, e quem mexe com... À medida do necessário, né, naturalmente. É verdade. O mundo espiritual é muito mais rico e complexo em diversidade do que o nosso, né? Mas é tudo gente. Eu acho que isso que é importante, e eu acho que Kardec nos trouxe, é que todos somos espíritos, criados iguais, simples e ignorantes, né? E estamos evoluindo juntos, né? Então, do outro lado, é gente como a gente, né? Nós convivemos com todas essas ordens de classe hoje em dia. Desde o menor ao maior, não, né? A gente não tem o puro aqui, a gente não está convivendo com ninguém, assim, né? Da primeira ordem, mas o segundo e terceiro a gente tem todos espalhados, certo? Tem bastante. Puro talvez seja mais raro, né? Missionário, Jesus esteve conosco, talvez algum outro espírito dessa ordem, né? Mas certamente não é um mundo em que eles estão normalmente, e até porque os puros não precisam reencarnar, né? Então, essa é eu acho que eles nem conseguem, acho que, passar para essa atmosfera nossa, né? É difícil, né? Jorge, e mais uma pergunta, mas aí, quando a gente, esclarecendo para a Fernanda também, né, que ela está com dúvida nisso, quando a gente fala em gnomo, diabretes, tal, fada, aí entra a plasticidade, né? Sim, de novo, é o perispírito, né? Então, como é que aqueles indivíduos se acostumaram a se apresentar, né, espiritualmente, sem dúvida. Não quer dizer que eles são assim, quando reencarnam, certamente não são assim. É verdade, é isso aí. Mas é interessante ver isso, né? Porque alguns dizem, essa coisa de fada e não sei o quê, não existe. Bom, no mundo espiritual pensou... Existe. Pensou, existe. Ô, Jorge, pensou, chamou, né? Pensou, chamou. Pensou, chamou. Eu acho que é mais uma relação, para as pessoas entenderem esse nível, essa classe que é. Não é que sejam realmente gnomos, mas que eles, para entender a faixa, né? A classe. A característica do espírito leviano, né? Se apresentam e a faixa vibratória deles também, né? Mas aqui, como eles dizem, são mais como, né, ignorantes ou, enfim, gente que se compraz nessa coisa da brincadeira, de pregar peça, né? A gente sabe, às vezes você procura um treco, tá na tua cara e você não encontra, né? Coisas assim, né? Eu vou falar um negócio, não sei se é besteira, tá? Mas na hora que eu tava lendo, eu fiquei pensando assim, nossa, será que aqueles youtubers, aqueles que ficam fazendo sacanagem com todo mundo, eles estão nesse nível ainda? Mas você não tem amigos, às vezes eu tinha amigos na escola que vivia fazendo brincadeira, zombando, pegando no pé do outro. É esse o espírito, né? O cara não perde um amigo, mas não perde a piada. Esse é o jeitão. Mas esse pessoal que vive à custa de ganhar dinheiro disso, para ficar disseminando, sei lá, essas coisas, eu não sei, eu fiquei meio pensando se tinha algo a ver, estaria ali dentro. A faixa vibratória deles, eu entendo. Muito inteligentes, ligadas já ao plano material nosso aqui, com ganhos materiais, busca de riquezas, coisas assim. Agora, esses gnomos, por exemplo,
vocês podem ter, parece uma coisa absurda, né? Os espíritos superiores estarem administrando esse pessoal. Mas se você acompanhar o reino animal, esses bichos que vivem assim, embaixo da terra, por exemplo, né? Acompanhe um pouco a vida do reino animal. Eu estou acompanhando há muito tempo e posso observar muitas coisas fantásticas mesmo. Não se sabe quem que administra esse pessoalzinho que está aí, os ratos que estão pelo deserto afora, nas florestas, sapos e coisinhas mais por aí afora. Quem que administra essa turma toda? E eles têm inteligências, têm uma certa organização instintiva. Inteligência instintiva, não quer dizer que é uma coisa intelectual. Mas quem é que administra essas coisas? É um espírito superior que vai administrando sapo, por exemplo, barato? Tem alguém mais próximo, né? Tem alguém muito próximo deles, sob o comando de umas entidades superiores. Agora, só para dizer mais alguma coisa. No planeta Júpiter, isso está na Revista Espírita, já está na Revista Espírita. Os espíritos, os animais que aqui temos na Terra, cachorros, gatos, essas coisas aí afora, que prestam serviço, que nós são os nossos animaizinhos de estimação, lá no planeta Júpiter, eles não são assim animaizinhos que entrando com a coleirazinha, com a nossa mãozinha. Eles estão trabalhando lá, exercendo funções, entendeu? Para os espíritos lá também, comandados por espíritos superiores, os espíritos que estão lá, que são espíritos muito superiores a nós mesmos. Então, são coisas que vocês vão ver pela frente aí ainda. Tem tempo ainda. É isso aí. Bom, sobre os imperfeitos, alguma outra colocação, pergunta? Acho que esse é o que dá mais conversa, né? Até porque... mais polêmico. chama atenção essas coisas, né? Eu acho que também pode colocar... Pode falar, Jorge. Não, eu estava concluindo. Pode falar, Jussara. Eu também, mais uma questão que a Fernanda colocou, e eu acho legal colocar aqui também, que esses espíritos da terceira ordem, eles também são considerados os obsessores, que ela perguntou. Não foi isso, Fê, que você falou? Ah, sim. Os processos de obsessão. Tá muda, Fê, tá muda. Fê, você tá sem som. Desculpa, é que eu sou meio disléxica. Né, então, Fernanda, isso que sobre obsessão, né? Obsessores. Que eu fiquei um pouco confusa, né, de saber. Falei assim, então esses espíritos, quando a gente está em alguma vibração, são esses espíritos que podem também estar próximos da gente, não só os ruins, mas os bons estão ali próximos. Né? É mais ou menos isso que a gente estava conversando. Ah, sim. Os processos obsessivos, né, que são essas correspondências. A vibração, né? A gente vai falar até bastante disso no próximo módulo, né? Mas tem muito também, primeiro, com a nossa própria sintonia, vibração, né? E aí a gente atrai os espíritos similares que aí podem reforçar esse processo. É claro que se a gente está falando de pensamentos desequilibrados, enfim, vícios e tal, não estamos falando de espíritos bons, nem muito menos de puros, né? Estamos falando desses espíritos aqui. E aí há obsessores de todos os tipos, né? Os vingativos, né? Os zombeteiros, que estão ali só para, né, tirar uma graça em cima da gente. Mas tem também os espíritos afins que estão do nosso lado, achando que estão ajudando e às vezes não sabem ajudar e prejudicam, né? Às vezes até familiares, né? Então tem de tudo aí. Tem bastante variedade. Muito bom. Bom, a gente gostaria de acreditar que a gente está, talvez, nessa transição, né? Tentando sair dessa categoria para a próxima. Né? Bom. Verdade. Aliás, esse é o nosso desafio agora como planeta de regeneração, né? Poder completar essa transição. Mas bom, não é uma coisa, não é exato, né? Por exemplo. Para ele estar nessa terceira ordem, para a gente estar nessa terceira ordem, a gente tem que ser desse jeito, ter essas características todas. Não. O próprio Kardec, quando apresenta essa relação, essas categorias, ele explica isso, né? São infinitas as gradações, né? Isso aqui é mais uma forma da gente situar, categorizar. E por isso, nas próprias comunicações que ele fez, né, era uma forma também dele se guiar, né?
E como é que eu distingo um de outro? Do outro. Que tipo de, né? E aí estão as características que permitem distinguir. Mas quando ele fala da ordem, eu acho que ele capta alguma coisa mais de fundo, de essência, né? Predomínio do mal, predomínio do bem, né? E a não necessidade de encarnar, que é a questão dos puros, né? Mas vamos falar um pouquinho dos bons espíritos, né? Isso aí que a gente quer. Pois é. Também alcançar, né? Aspiracional, né? É o grupo da Clarissa, da Fernanda, da Jussara também. Bom, o que a gente entendeu dos espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos, né? Que são os espíritos que estão nesse momento presente com o nosso grupo agora, né? Os nossos mentores, os trabalhadores da nossa casa. A Clarice colocou São Francisco, Madre Teresa de Calcutá, que são os bons espíritos. E a pergunta que você fez no começo, nós respondemos as 3. Nós estamos na terceira ordem, sem dúvida. Acho que não precisava nem responder, né? Mas você pediu para todo mundo ver onde estava. Foi a primeira coisa que a gente, né, colocou. Nós estamos na terceira ordem. Mas qual a classe, né, Sara? Perfeito. É isso aí. Somos agraciadas com o apoio dos bons espíritos, né? Dando uma forcinha no nosso dia a dia aqui. Dando uma forcinha no nosso dia a dia. E o que mais, meninas, vocês querem colocar? Que a gente estava vendo que alguns são mais evoluídos da parte moral, depois alguns vão para a parte intelectual, aí depois vão se misturando. Então, conforme você, pelo que eu entendi, conforme você vai evoluindo em certas partes, você vai evoluindo ali nos níveis, mas são já essas pessoas que são às vezes ou mais simples, mas que já tenham... Eu fiquei imaginando alguém muito simples, mas muito bom, assim, que não tem tanto conhecimento. Aí eu lembrei na hora lá do Chico Xavier, eu acho que talvez, né, seja um bom exemplo, não imagino. E depois vai evoluindo para as pessoas que têm mais conhecimento um pouco e assim vai. Não, acho que essa é uma característica, Fernanda, que você captou muito interessante, né? Que aqui as duas qualidades se apresentam, né? E, quer dizer, a moral sempre é uma base, né? Mas a sabedoria, o conhecimento é algo que alguns vão tendo mais que outros, né? Eu pensei também, assim, é difícil dizer, né? Que a gente não sabe, uma encarnação como a do Chico, pode ser que ele não teve uma formação intelectual, né? Não quer dizer que ele não tenha dotes espirituais e intelectuais, né? Que nessa encarnação ele não se destacou por isso, né? Eu acho muito interessante, né, quando a gente vê a história do Chico, que ele começa realmente como aquele cara simplório, né? O Jeca, né? O caipira, né? Mas depois, quando você vê ele um pouco mais maduro, ele fala com profundidade, com conhecimento de causa, né? Quer dizer, a própria vida, de repente, o contato com os espíritos superiores foram, né, permitindo que ele elaborasse também por si próprio certas coisas, né? Eu fiquei pensando que a bagagem que ele trouxe de outras vidas também, né? Tá tudo lá. E até para ele escrever, tá tudo lá, né? Para ele escrever com a qualidade que ele escreveu, intelectualmente ele tinha que ter esse conteúdo, né? Ele não podia ser um Zé Ninguém, né? Mas um espírito que eu penso assim que é todo bondade é Maria, por exemplo, Maria de Nazaré, né? Que eu também não sei intelectualmente se ela tinha alguma outra coisa a mais, mas a expressão dela, né, naquela encarnação como mãe de Jesus era assim, todo sentimento, né? Toda qualidade moral, né? Como a receita do... Tudo, na verdade, é uma mistura de coisas, né? Se nós pensarmos num bolo, por exemplo, a receita de um bolo
feita com essa segunda ordem, então um bolo muito mais saboroso do que a ordem anterior. Da terceira. Porque é uma mistura de coisas realmente, né? Tem coisas muito boas aí, mas tem muita mistura também nesse meio da segunda classe, da segunda ordem. Então, é uma mistura que dá um bolo melhor do que a primeira, sem dúvida nenhuma, né? Agora, com relação a... Marco Antônio está com fome hoje. Brincadeira. Mas uma coisa que... Agora, uma coisa que a Fernanda falou sobre né, os valores morais e sobre no sentido intelectual da coisa, os espíritos, por exemplo, os exilados de Capela, eles estariam na terceira ordem, não na segunda, apesar de serem, né, super inteligentes. Exato. Então, a moral ela é muito mais forte, né? Ela é muito mais predominante nos bons espíritos, na segunda ordem. Exatamente. O caso dos capelinos, como é o nosso caso hoje, né? A gente tem um avanço intelectual, mas não tem o avanço moral na mesma medida, né? Então, era o caso deles, né? Eles já tinham bastante conquistas intelectuais, mas ainda não sabiam usar isso bem, né? Jorge, tem uma pergunta no chat aí. Opa, que eu não estou... Deixa eu ver aqui. O que são capelinos, Fernanda? Capela é uma estrela, né? E dizem que em torno dessa estrela tinha um planeta muito parecido com a Terra e que há alguns milhares de anos atrás estava passando por uma transição semelhante à que a Terra está passando hoje, de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. E o que aconteceu foi que aqueles espíritos que não tinham evolução moral para estar no mundo de regeneração, eles foram exilados na Terra, por isso que eles chamam exilados de Capela, né? E eles vieram para a Terra numa época que aqui as civilizações estavam se formando, a civilização egípcia, a civilização hindu, né? Então eles encarnaram nesses grupamentos e eles foram fundamentais para ajudar no progresso intelectual do homem naquela época, né? Então, quando você pensa assim, puxa, como é que os egípcios, há tantos milhares de anos, construíram aquelas pirâmides, né? Então, era um conhecimento intelectual que aqueles espíritos tinham. Mas eles ainda não tinham crescido moralmente como precisava. E, né, e na dureza de viver num mundo como o da Terra, eles foram, aos poucos, melhorando. Então, muitos deles já voltaram para o planeta de origem deles, outros possivelmente ainda estão por aqui. Talvez até algum de nós seja de lá. Né? Se a gente for pensar bem. Mas imagina hoje, né, nós como os espíritos aqui, e se a gente ainda está tão, vamos dizer, ligado ao mal, né, a perspectiva da gente voltar para um planeta onde a nossa encarnação vai ser uma encarnação de um homem da caverna, né? Então a gente vai deixar todo o conforto, todo o avanço tecnológico para voltar, né, a viver num mundo muito bruto, né, ainda muito violento, agressivo, né? Então foi um pouco isso que eles passaram. Então esses são os capelinos, né? E aí eles se encarnaram em várias regiões da Terra. Falam, por exemplo, os próprios hebreus também, né, é uma dessas correntes, e assim por diante. Os arianos, e assim vai. Tem um livro muito bom, que eu acho que alguns de vocês já devem ter lido, né, do A Caminho da Luz, do Emmanuel, e ele explica muito bem essas transições. E do Edgar Armond também, né? O Exilado de Capela, o Edgar Armond. Que é interessante. Aparentemente é mediunizado, é um pouco de psicografia e conciliado com o livro do Emmanuel.
Do Emmanuel, ele faz bastante citação a Emmanuel também. E tem outras obras espíritas em que isso aparece também, né? Já é bem, digamos assim, no nosso conhecimento espírita, isso já está bem presente, né? Jorge, posso tirar uma dúvida? Uhum. Está escrito no Livro dos Espíritos que a gente nunca regride, né? Sim. Que o espírito pode estacionar, mas ele está sempre progredindo. Como que a gente pode ir para um planeta da Idade da Pedra? Boa pergunta. O espírito não regride, ele continua igualzinho do jeito que ele está. Ele só vai para um contexto compatível com aquela evolução dele, né? É o que ele precisa. É o que ele precisa para fazer o avanço dele, mas ele mesmo não regrediu, né? Que ele continua mal do jeitinho que ele é. Né? Ele é que talvez esteja no lugar errado estando aqui, né? Tá. Meio como, né? O padrão, eu me lembrei de uma metáfora, né? Se eu não me engano, foi o próprio Emmanuel que falou, né? A gente vai atingir a primeira ordem quando tivermos duas asas, né? A asa, né, da sabedoria e a asa da benevolência, do amor. Eu acho que isso ajuda a Jussara a entender. Esses espíritos que ficam estacionados no planeta, não é que eles regrediram. Aquele planeta que vem vindo em evolução chegou naquele grau moral que eles estão, não intelectual. Intelectual, eles poderiam até ter continuado no planeta que estavam, que é o que está acontecendo com a Terra desde 1938, Chico já relata, né? Nessa migração que todos nós estamos sujeitos a participar dela, se nós não entrarmos, vamos dizer, no caminho que é o melhor caminho, mas por livre-arbítrio. Cada um de nós deve escolher. Essa transição planetária que a gente está vivenciando, ela demora quanto tempo? Uns 10 anos? Ou mais? Não tem, acho que uma... Eu escutei uns astrólogos falando que a partir desse ano, né, de 2020, duraria uns 10 anos essa transição planetária. Eu acho que o pessoal fala bastante datas, mas quando se fala disso daí, eu acho que a gente não pode precisar datas, podem ser décadas, podem ser séculos ainda, mas é um processo gradual, né? Eu acho que isso que é importante entender, não é algo assim, vai chegar um dia para tudo, juízo final, vamos separar os bons dos maus, não é assim. Essa separação já está acontecendo. E deve ter uma variação, Jussara, creio eu, né? Em função do livre-arbítrio geral da humanidade como um todo. Chico, há uns anos atrás, ainda vivo, ele temia uma hecatombe nuclear. Ele mesmo falava, olha, eu tenho medo de... E, no entanto, né, a gente está passando um momento que não deixou de ser mundial, só que através de uma pandemia, algo que, teoricamente, não foi talvez tão dolorido, entre aspas, como uma hecatombe nuclear, mas, no entanto, muito marcante para reflexão. Talvez Deus, na bondade dele, e a humanidade por merecimento, o puxão de orelha é um pouquinho menor, mas quem tem olhos de ver, que veja, né? Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então... Não, é isso mesmo. O fundamental é uma predisposição para o bem. Ninguém precisa ser perfeito para entrar no mundo de regeneração. Mas é um pouco, acho que todos nós estamos vivendo, é olhar para si, né, ver que a gente ainda tem as imperfeições, mas que a gente tem um desejo de melhorar. Né? Eu acho que essa boa vontade é que está sendo olhada. Porque quem realmente é convidado a se retirar é quem não está com a menor intenção, vontade de abdicar, né, de renunciar àquela vida no mal, né? Então, quer dizer, e Deus não quer, obviamente que quanto mais pessoas estiverem predispostas, melhor, né? Então, esse é o objetivo.
Então, falando assim, eu diria que é óbvio a gente tem que se cuidar, mas eu acho que estamos, acho que falo aqui com segurança, né? Todos nós estamos nessa vibe, né? Nessa intenção, né? Eu acho que esse aqui que é o importante, né? De estar se mudando, se transformando, né? A gente fala da reforma íntima, né? Realmente ter essa abertura, né? Para a transformação. Né? E quando Kardec fala dessa transição, que está na Gênese, e ele fala muito isso, não é um cataclisma físico, né, que nós vamos passar, mas é um cataclisma moral, no sentido que realmente vai ter uma grande mudança de postura, né, de atitude dos homens. Né? Pode ser até que tenha coisas físicas em paralelo, como sempre teve na Terra, né, mas não é isso. Né? O sinal do tempo é essa mudança. Né? É ver as crianças chegando já com outro olhar, com outra postura, né? Pessoas que já vivem, né, mesmo nesses tempos, uma outra forma, né, com respeito, com mais altruísmo, né, com mais tolerância. Né, essas coisas estão presentes também. Elas não aparecem no noticiário, mas estão presentes, sim. Verdade, a gente vê muito isso nos jovens mesmo. Não é? Não é? Surpreende, né? Surpreende demais. Mesmo. Surpreende mesmo. Mas, e sobre os puros? Fátima, Gilberto, Rafa, o que vocês têm a dizer sobre essa categoria que vocês se sentiram tão identificados? Próximos. Bom, os espíritos puros são aqueles que já percorreram todos os graus aí, né, da escala dos espíritos, e eles já se despojaram de todas as imperfeições e têm aquela superioridade intelectual e moral, não existe mais nada de matéria, né? Influência da matéria, eles já estão livres de toda essa influência e não tem mais necessidade nenhuma de reencarnar e se submeter a provas nenhuma, né? Porque já atingiram aí a superioridade, o grau de pureza e vivem na felicidade, né? Mas não à toa, como bem falou o não só assim, admirando e contemplando, mas eles são os espíritos que são os mensageiros, os ministros de Deus, né? Então, eles auxiliam em muito na manutenção de toda a harmonia aí do universo. Isso aí. Né? Anjos, arcanjos, serafins e vai aí, né? As hierarquias vão aumentando, né? É isso mesmo, Fátima. Não precisam reencarnar, mas não quer dizer que não reencarnem, né? Em missão. Sim, né? sim. E deve ser um tremendo sacrifício, diga-se de passagem. Né? Imagino, né? É vestir uma roupa apertada, né? Vibratoriamente falando, né? Tem textos, enfim, comunicações também sobre o processo de encarnação do Jesus, né? Assim, ele demorou muito tempo, né, para se aproximar da crosta e, enfim, poder vestir um corpo físico, né? É verdade, a gente pode imaginar isso. Desculpa, eu ia falar só na minha cabeça, o que acabou vindo agora foi assim, né, num contexto geral, até o Rafa tocou nesse ponto também, com todo respeito às demais religiões, né, mas o que chama atenção é a oportunidade, através dos espíritos que Kardec trouxe para a gente entender os atributos, alguns atributos de Deus, né? Dentre eles, né, a justiça, a chance, as oportunidades iguais para todos.
nos criou simples e ignorantes e podemos almejar e ter a outra ponta como um objetivo, né, como um norte para... Não importa se, mas está longe, não, eu acho que eu não chego, não. Isso nos aproximou a essa realidade, coisa que a maior parte das religiões, o Rafael lembrou e muito bem. Ô, Rafa, pode até colocar aí, por favor. Você está quietinho aí? Pode. Bom. Pois é, estou quietinho aqui, eu desliguei o volume para não escutar barulho. Mas comenta aí, Rafa, o que você ia dizer sobre as outras religiões? Não, eu só comentei que a minha esposa, a família dela é evangélica, e a gente sempre fica, eu converso muito com ela sobre o assunto, a gente fica sempre debatendo o assunto. E aí, essa questão de que, para eles, Jesus é como se fosse Deus, se confunde com Deus. E para a gente não, para a gente ele é um irmão muito evoluído, mas que a gente um dia pode chegar a ser, né, na mesma evolução dele. Então tem uma diferença bem grande de como a interpretação, né, como é visto. De Jesus. É isso aí. Esse ponto é que eu sinto como motivacional para mim, pelo menos, né? Que Jesus deixou de ficar tão distante quanto às vezes as religiões o colocavam, né? De que não, ele é Deus, é Espírito Santo, a Santíssima Trindade, e nos dá e veio como ele mesmo sempre falou, né? Eu sou só um mestre, estou trazendo o que eu já consegui aprender, estou transmitindo e aí isso aproxima, pelo menos para mim, né? Trouxe essa régua que aparentava ser intransponível como meta, como um objetivo a ser atingido, né? Uma pergunta do Kardec para os espíritos, né, que é qual modelo e guia, né, mais perfeito que a humanidade tem, né, e os espíritos respondem Jesus, né? Então é um modelo, né, é algo que a gente pode, entre aspas, imitar, né? Por exemplo, sempre que a gente está com algum dilema moral, né, assim, nossa, tô numa disputa, tô num conflito, né? Tô com aquela vontade de apertar o pescoço de alguém, né? Aí você pergunta o que Jesus faria, né? Esse é o modelo e guia, né? Aí fala, ai, nossa, né? Não dá para ser depois, né? Porque agora a minha vontade é outra, né? Mas é infalível, né? Porque o que Jesus faria é o que a gente tem que fazer, é perdoar, é entender, aceitar, tolerar, etc, etc, etc. A gente sabe, né? É só se mirar no exemplo dele, né? Nunca foi violento, nunca impôs nada a ninguém, enfim, sempre fez o bem, né? Em toda e qualquer ocasião. Então, e eu acho que isso que você fala, Gilberto, é algo que a gente pode fazer. É difícil na nossa condição, né? Mas não é nada assim que a gente um dia não possa chegar lá, né? É verdade. E é uma coisa também, quando a gente olha para a lei do progresso, né? Que depois a gente vai ver em mais detalhe quando falar das leis morais, ainda nesse curso, eu vejo assim que traz uma característica de muita como é que chama? De ser inclusivo, né? E de tolerância, de inclusão da doutrina espírita, né? Porque a gente sabe que todo mundo, né? Mesmo o pior, né? Das pessoas na face da Terra, todos eles estão no mesmo processo que a gente, né? E que vão chegar nesse lugar também, né? Então tem uma solidariedade, né? Universal nessa história, né? Que a gente reforça com essa visão de progresso, de progressão dos espíritos, né? A cultura que a gente tem talvez seja uma de que o mal é aquele que tem que ser eliminado, né? O mal tem que morrer, esse tipo de coisa, né? E a gente sabe que não, né? O mal tem que ser redimido, né? Ele tem que ser trazido para o bem, porque mal também não somos nós, né? E a gente não quer a condenação,
né? A gente quer a oportunidade. E eu acho que esse é um olhar assim, que acho que Jesus já nos trouxe isso, mas pelo Espiritismo se torna racional, se torna compreensível, né? Que não é assim só uma coisa, opa, alguém disse que tem que ser assim. Né? A gente entende por que é assim, porque todos estamos evoluindo, porque o mal é uma condição temporária, né? Ela é fruto da ignorância, né? Dos maus hábitos, mas que isso se modifica, né? E que Deus nos coloca nas encarnações justamente para que a gente possa ter essa oportunidade. Então Deus nunca castiga, né, nesse sentido, né? Ele sempre traz a lição, a sala de aula, né? O ambiente de aprendizagem que a gente precisa para evoluir. Muito bem. Gente, outras perguntas, comentários? Aliás, foi uma aula bem gostosa, né? Falar desses tipos todos, né? É sempre bom a gente usar um pouco de humor, né? Porque algumas condições aqui são duras, né? Mas, sem dúvida, algumas reflexões nos levam, né, àquele difícil momento de a gente se olhar para si, né? É isso aí. Eu converso bastante com a Selma e ela me ajuda bastante no aspecto, né, de a impetuosidade, a justiça, né, no prisma da minha visão. Então mas aprendizado. Vamos lá. Isso aí. Graças a Deus já estamos onde estamos, né? Isso a gente olha para trás, a gente foi igual ou pior, né? Então essa é a nossa melhor encarnação. E com a bênção de uma doutrina dessa, que a gente consiga de fato aproveitar e dar os passos aí que a gente precisa, né? Com isso, eu gostaria de convidar alguém para a prece final. Quem é que se sente inspirado ou inspirada para fazer o fechamento dessa noite? No decorrer dessa semana, eu vou entrar em contato com vocês, então, para acertar definitivamente a questão do horário nas terças-feiras, viu? Bom. Tá ótimo. Gente, é um de cada vez, viu? Vai ter oportunidade para todo mundo fazer a prece. O Edson, eu sei que ele já indicava. Fulana, faça. De quem nunca fez aí, o Jorge? Então eu vou pedir, mas você fique à vontade se não estiverem à vontade, mas eu ia pedir para a Clarissa fazer a prece para a gente. Pode ser? Claro. Então tá bom. Obrigado. Obrigada eu. Bom, queria agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, trabalhando na doutrina, na nossa evolução, buscando um conhecimento e trocando informações de uma maneira tão rica. E que a gente possa cada vez mais estudar e colocar em prática esses conhecimentos, né? Para que nós, espíritos imperfeitos, possamos dar um passinho mais à frente, cada vez mais. Obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, meu Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Obrigado, uma boa semana. Boa semana. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Boa noite. Boa noite, pessoal.